Deus santo, Deus maravilhoso, Deus de bênçãos e de maravilhas. É em Teu nome, Pai, que nós estamos aqui para aprender um pouquinho mais de Ti, meu Senhor. Muito obrigado, Senhor, por este privilégio de nós podermos ter pela manhã, Senhor, nos levantado e feito a nossa higiene com as nossas próprias mãos, Pai querido. Obrigado, Senhor, pela vida do Teu servo que vai nos transmitir um pouquinho mais da Tua palavra, dos Teus ensinamentos, Pai. Porque Tu nos relata na Tua palavra que o homem peca por falta de conhecimento, Pai. E muitos não querem aprender mais de Ti. E sabendo que Tu é manso e humilde de coração, Pai. Usa o Teu servo, Pai, mais uma vez nesta manhã. Saca ele da Tua aljava como flecha aos nossos corações, Pai querido. Eu Te agradeço, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Quero externar minha alegria, irmão Alberi, estar novamente na Escola Bíblica Dominical e agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês, homens e mulheres de coragem, que ouviram a voz do Espírito Santo nesta manhã, para estar na sua casa, aprendendo mais um pouco da vontade de Deus para a minha e para a tua vida. Eu quero te dizer nesta manhã, querido, que você é bem-aventurado. E a palavra bem-aventurado quer dizer mais que feliz. Somos mais que felizes nesta manhã, porque estamos sentindo, irmão Alberi, a presença desse Espírito Santo, aleluia, em nosso meio. Glória a Deus. Eu gostaria que o irmão Guilherme, está com a Bíblia aí, Guilherme? Abre em Joel 2:28 para nós e lê em alto bom tom para nós aí, Guilherme. Glória a Deus, para nós começarmos esta aula nesta manhã. Joel 2, versículo 28, se não me falta a memória. Dois, 28, uma promessa, e nós vivemos sobre promessa, nós vivemos e caminhamos pela promessa de Deus na vida da igreja. Glória a Deus. Os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem. Os velhos sonharão e os moços terão visões. Amém, glória a Deus. Linda promessa essa que Deus deu lá no princípio, lá nos irmãos da antiga aliança, lá no Velho Testamento. Deus estava prometendo que nos últimos dias, nestes dias de hoje, irmão, Deus iria derramar sobre todos os homens, sobre todas as pessoas, homens e mulheres, jovens e idosos, o seu Espírito Santo iria fazer através deste momento todos nós frutíferos. E se nós estamos aqui nesta manhã é porque Deus está cumprindo esta promessa. E eu quero enfatizar nesta manhã, irmão Alberi, que estou muito feliz pela visita da Carla em nosso meio nesta manhã. Carla, eu gostaria que tu prestasse atenção, porque Deus tem um projeto na tua vida, Carla, e o Espírito Santo anseia em morar no teu coração. A Bíblia vai dizer que todo aquele que me aceitar, disse Jesus, eu e o Pai viremos e faremos nele morada. O que quer dizer isso, Carla? Quando nós aceitamos Jesus, o Espírito Santo de Deus vem morar em nosso coração. Glória a Deus. Lição de número 9, queridos. Quem é o Espírito Santo? Quem é? O textuário vai dizer assim, ora, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. A verdade prática vai nos dizer, é necessário primeiro conhecer a verdadeira identidade do Espírito Santo, à luz da Bíblia, para então poder defendê-la. Nós precisamos conhecer o Espírito Santo, saber quem é o Espírito Santo, para que nós possamos defender a palavra de Deus e a nossa fé. A leitura bíblica em classe vai nos dizer assim, João 14, 16, 17 e 26, e depois 16, 7 ao 14. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre.
o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creram em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, que vos guiará em toda a verdade, não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. E ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar a vós. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Nós, crentes da Assembleia de Deus, cremos em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Três pessoas distintas com o mesmo sentimento, com a mesma compostura. Então nós cremos que Deus, Jesus e o Espírito Santo são um só na sua essência. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Vamos para a nossa introdução nesta manhã. A identidade do Espírito Santo é revelada nas Escrituras, desde o livro de Gênesis até Apocalipse. É fato que a igreja, desde os dias apostólicos, o reconhecia como Deus igual ao Pai e ao Filho. Essa deidade absoluta do Espírito Santo é revelada de maneira direta, nos seus atributos divinos e nas suas obras e funções pertencentes a Deus. Todos nós precisamos estudar e conhecer a verdade bíblica, pois desde a antiguidade existem heresias sobre a terceira pessoa da Trindade, e é sobre isso que vamos estudar na presente lição. Eu quero ressaltar aqui, essa deidade absoluta, divindade absoluta do Espírito Santo, ela é revelada de maneira direta nos atributos divinos e nas suas obras e funções pertencentes a Deus. O que Deus faz, o Espírito Santo também faz. O que Deus opera, o Espírito Santo também opera. Glória a Deus por isto. Tópico 1, queridos. O Consolador. O outro Consolador. João 14,16 vai dizer assim: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. No momento em que, uns momentos antes de Jesus subir aos céus, depois da sua ressurreição, ele conversando com os seus discípulos, conhecendo o coração dos seus discípulos, porque ele disse que precisaria ir ao Pai. E quando Jesus disse isso, os discípulos pensaram talvez em seu coração que iriam ficar sós, queriam ficar abandonados. Jesus, sendo onisciente, conhecendo todas as coisas, ele disse aos seus discípulos: eu vou rogar ao Pai, e Ele vai dar para vocês outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Quando Jesus subiu aos céus, Deus enviou o seu Espírito Santo para estar com a igreja, para estar com os seus servos. E o que mais me deixa admirado, mais me deixa maravilhado, alegre, feliz na minha alma, é que Jesus disse assim, e este Espírito, este outro Consolador, ele vai ficar com vocês para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus disse aos seus discípulos que estava voltando para o Pai, mas que continuaria cuidando da igreja pelo seu Espírito Santo, né? E no hebraico, Espírito Santo quer dizer paracleto, aquele que consola. Alguém como ele, que teria o mesmo poder para preservar o seu povo. A palavra outro nesta passagem é no grego allos, que significa outro da mesma natureza.
da mesma espécie, da mesma qualidade. Se o Espírito Santo, irmãos, fosse uma força ativa, impessoal, conforme o ensino equivocado de algumas denominações, a palavra correta para esse sentido, se não fosse se o Espírito Santo não fosse igual a Deus, igual a Jesus, fosse somente uma força ativa, como tem algumas denominações que pregam que o Espírito Santo é apenas uma força de Deus momentânea na vida de alguns homens. Tem denominações que hoje pregam que o Espírito Santo, esta força ativa, já não está mais na terra, já subiu. Mas nós temos certeza pela Escritura Sagrada que esse Espírito está conosco nesta manhã. E Ele foi quem nos convenceu ao estarmos aqui nesta manhã. Aleluia, para Ele se revelar a nós através da Escritura Sagrada. Bendito seja o nome do Senhor, né? E se esse Espírito fosse uma força ativa impessoal, conforme o ensino equivocado de algumas denominações, a palavra correta para outro seria héteros, né? Que significa outro do usual, diferente. E não é. A palavra é paracleto, é igual, alguém do mesmo poder. Glória a Deus, igual a Jesus, com o poder de Deus, com o poder de Jesus. Esse é o nosso Espírito Santo. O dicionário Vine afirma o termo halos expressa uma diferença numérica e denota outro do mesmo tipo. O termo héteros expressa uma diferença qualitativa e denota outro de tipo diferente. Cristo prometeu enviar outro Consolador, halos, outro como Ele. Então, Jesus não enviou um espírito diferente do dele. Jesus precisava deixar alguém cuidando da sua igreja. Jesus precisava deixar alguém cuidando do seu povo, zelando pela igreja, zelando pela minha e pela tua fé, cuidando da minha e da tua vida dia e noite. Como Jesus caminhava com os discípulos, ele precisava de alguém, irmãos, que caminhasse juntamente conosco todos os dias também, nos ajudando nas nossas lutas, nas nossas dificuldades, nos convencendo dos nossos erros e nos direcionando o caminho que precisávamos caminhar. Jesus não ia mandar alguém que não tivesse o mesmo sentimento dele. Jesus não ia mandar alguém que não tivesse o mesmo amor que ele tinha pela igreja. Jesus não ia mandar ninguém diferente, ele precisava mandar alguém igual a ele, com o mesmo sentimento, com o mesmo amor, com o mesmo cuidado. Glória a Deus, por isso que Deus mandou, e Jesus mandou o seu Espírito Santo, outro Consolador como ele. Subtópico 2, Paracletos. O termo se refere ao Espírito Santo, mas os dicionários da língua portuguesa afirmam que se trata de uma pessoa que defende e protege alguém. O termo grego para paracletos vem da preposição para, ao lado de, próximo de. O que isso quer dizer, irmão Carlos? Que ele está ao meu lado. Deus enviou o seu Espírito Santo para que estivesse ao teu lado, para que ele esteja ao teu lado, cuidando de você, protegendo você. Assim como Jesus fazia enquanto esteve protegendo a sua igreja, Jesus enviou o seu Espírito Santo para que continue protegendo a sua igreja enquanto a igreja peregrina na terra. O termo grego para paracletos vem da preposição para, ao lado de, próximo de, e do verbo kaleo, que diz chamar, convocar, de modo que esta palavra significa defensor, advogado, intercessor, auxiliador, ajudador. Estas são as qualidades do Espírito Santo. Aleluia, eram as mesmas qualidades, irmãos, que existia na pessoa de Jesus, que ainda existe na pessoa de Jesus. E Jesus é o nosso defensor, é o nosso advogado, é o nosso intercessor, é o nosso auxiliador, é o nosso ajudador. O Espírito Santo enviado por Deus também é a mesma coisa que Jesus e é a mesma coisa que Deus, porque Deus é o nosso defensor.
Deus é o nosso advogado, Deus é o nosso intercessor, Deus é o nosso auxiliador, Deus é o nosso ajudador na pessoa de Jesus e na pessoa do Espírito Santo. Paracleto, então, é o Consolador. Este é o significado do nome do Espírito Santo, Paracleto, Consolador. E o Consolador é enviado pelo Pai, em nome de Jesus, para ensinar os seus discípulos a fazer lembrar de tudo que o Filho ensinou e para testificar dele. Por que muitas vezes na nossa caminhada, irmãos, nós passamos por algumas situações e de repente vem ao nosso coração, à nossa mente, um versículo bíblico no qual Jesus falou, Liana, e nos ajuda a passar por essa situação. Isto é uma ação do Espírito Santo. Isso é uma ação do Espírito Santo a fazer com que nós não venhamos esquecer todos os ensinamentos de Jesus. Desde lá do princípio, o Espírito Santo vem nos fazendo lembrar dos ensinamentos de Jesus e a testificar de Jesus. Por que quando os irmãos abandonam a fé, muitas vezes, eles param de pregar, irmão? Quando os irmãos perdem a fé, que eles se retiram da igreja, que eles abandonam a fé, eles deixam de testificar, porque no momento em que eles abandonam a fé, o Espírito Santo se retira da vida deles. Aí não tem quem os impulsione, não tem o que os lembre dos ensinos de Jesus, do que Deus fez, e o ser humano se torna algo natural, normal. Mas louvado seja Deus que nesta manhã, eu e você estamos aqui nos lembrando, através do Espírito Santo, derramado em nossas vidas, da bondade de Deus, e de quanto Deus nos ama, que quando Ele levou Jesus ao céu, que Jesus voltou ao céu, Deus, por amor à minha e à tua alma, à minha e à tua vida, enviou outro Consolador, o Espírito Santo, que está aqui conosco nesta manhã. Glória a Deus. Subtópico 3. Seu uso no Novo Testamento. O termo Paracleto, Consolador, aparece apenas 5 vezes no Novo Testamento. Nos escritos de João, 4 vezes. 4 vezes no Evangelho, referindo-se ao Espírito Santo. João 14,16, nós lemos aqui nesta manhã. Além dele, o nome dele é aplicado ao Senhor Jesus, traduzido como advogado. Então vocês veem a semelhança que tem Espírito Santo com Jesus. Além dele, o nome aplicado ao Senhor Jesus é traduzido por advogado. O Espírito Santo é o nosso Consolador e nosso auxiliador de todos os momentos da vida. A divindade do Espírito Santo, irmãos, é revelada na Bíblia também nos seus atributos divinos, como acontece com o Senhor Jesus. O Espírito Santo também é onipotente. As Escrituras Sagradas ensinam ser o Espírito a fonte de poder e milagres. Tópico 2. A sua divindade, atributos e obras. A sua deidade, a sua divindade. A divindade do Espírito Santo é revelada na Bíblia, de maneira que os nomes de Deus e Espírito Santo aparecem sempre de forma alternada, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Desde o princípio, desde lá do princípio de Gênesis até o Apocalipse, Deus se revela muitas vezes como Deus e como o próprio Espírito Santo. Deus sempre se revelou alternadamente. Um momento ele se revela como o Senhor, um momento ele se revela como o Espírito Santo, porque ele precisava que nós entendêssemos nesses dias de hoje, que o mesmo Espírito, o mesmo Deus e Jesus são todos um só. O Espírito Santo é Javé, na vida de Sansão. Olha só o que vai dizer a Escritura. O Espírito do Senhor possantemente se apossou de Sansão. Aqui a Bíblia vai dizer que primeiro o Espírito Santo se apossou, encheu Sansão. Sansão foi cheio do Espírito do Senhor. Lá em Juízes 15, 14. Mais adiante, ali em Juízes 16, 20, a Bíblia vai dizer assim, não sabia
que já o Senhor já se tinha retirado deles. Duas situações com palavras diferentes, que vai dizer primeiro, que o Espírito do Senhor se encheu Sansão. Depois, quando Sansão foi traído por Dalila, a Bíblia vai dizer assim, não sabia Sansão que o Senhor já o havia deixado. Aqui a Bíblia deixando bem claro que tanto Deus como o Espírito Santo são a mesma pessoa. Ou seja, o Espírito do Senhor e o Senhor são nomes divinos usados alternamente. Fica claro que no Antigo Testamento que o Espírito Santo é o próprio Deus. Esse tipo de linguagem na Bíblia mostra que Javé é Deus, esse tipo de linguagem da Bíblia mostra que Ele é Deus. Compare Êxodo 17 com Hebreus 3, 7 e 9. Alguém pode ler para mim aí? Êxodo 17, 7. Depois abra em Hebreus 3, capítulo 7 ao 9. Chamou aquele lugar, Êxodo 17, 7, Ele chamou aquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Hebreus. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureceis o vosso coração, como na provação no dia da tentação do deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Lá em Êxodo estava falando do Espírito Santo. Aqui em Hebreus, o escritor aos Hebreus está afirmando que aquele Espírito que estava lá era o próprio Deus. Fazendo analogia, queridos, uma comparação, provando que o Espírito Santo que estava lá em Êxodo era o Deus que estava aqui em Hebreus, já no Novo Testamento, a mesma pessoa. Essa forma de apresentação é frequente na Bíblia. Subtópico 2, seus atributos. A divindade do Espírito Santo é revelada na Bíblia também nos seus atributos divinos, como acontece com o Senhor Jesus Cristo. Ele é onipotente e as Escrituras Sagradas ensinam ser o Espírito a fonte de poder e milagres. A onipresença é outro atributo incomunicável de Deus presente na terceira pessoa da Trindade, o que ele mostra ser onipresente. Ele conhece todas as coisas, até as profundezas de Deus. Conhece o coração dos seres humanos e é conhecedor do futuro. Por isso ele é onisciente, possui o atributo da eternidade, pois é chamado de Espírito Eterno. Assim como Deus é onisciente, assim como Deus é onipresente, o Espírito Santo também é. O Espírito Santo conhece o futuro, ele conhece o nosso amanhã, ele conhece o meu, teu coração nesta manhã, assim como o próprio Deus tem este mesmo poder, esses mesmos atributos. São três pessoas, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. São três pessoas distintas com as mesmas características. São, vamos dizer assim, são trigêmeos, que têm o mesmo pensamento, a mesma essência, as mesmas atitudes, o mesmo amor, a mesma compaixão, o mesmo cuidado, todos os atributos que tem em Deus, que tem em Jesus, tem no Espírito Santo. E este ensinamento hoje, queridos, é para nós aprendermos, é que nos dias de hoje, tem muitas heresias à nossa volta, onde já estão negando o Espírito Santo, aonde já não creem mais no poder do Espírito Santo, e já não creem mais que o Espírito Santo habita na terra, que o Espírito Santo opera milagres, que o Espírito Santo convence o ser humano do seu pecado. Tem denominações aí que o Espírito Santo já nem está mais na terra, que ele já foi para o céu, que ele já subiu. E não é verdade, porque se nós estamos aqui nesta manhã, é porque o Espírito Santo nesta manhã, irmã Cassiano, me convenceu a mim, o senhor e os demais irmãos a estarmos na escola bíblica.
louvando e adorando o nome do Senhor e aprendendo que Ele é o nosso Consolador. Aprendendo, Jorge, que Ele te levantou nesta manhã, te deu condições de escovar os dentes, de vestir a tua roupa, de fazer a tua higiene. Este foi o Espírito Santo na tua vida nesta manhã. Louvado seja o nome do Senhor. É Ele que nos convence do pecado. Qual é o pecado, queridos? De nós não crermos nele. É Ele que nos convence que Ele também é Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Pois o atributo da eternidade, por isso Ele por Ele ser onisciente, possui o atributo da eternidade, pois é chamado de Espírito Eterno. Glória a Deus. Nomes dados ao Espírito Santo, né? Lá no Antigo Testamento é o Espírito de Yahvé, Espírito do Senhor. Em hebraico ele tem o nome de respiração, vento, brisa, que quer dizer, que diz assim o nome Ruach HaKodesh. Respiração, nos dá fôlego, nos impulsiona, que é o vento, brisa. E Kodesh quer dizer Espírito de Deus. No Novo Testamento ele tem o nome de Espírito de sabedoria, Espírito de entendimento, Espírito de conselho, Espírito de fortaleza, Espírito de conhecimento, Espírito de temor do Senhor, Espírito de amor, Espírito de glória e Espírito de graça, irmã Liana. Se esta graça está aqui nesta manhã, é porque o Espírito Santo está aqui conosco. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esta graça que nós não merecemos, ela está em nós, por causa do Espírito Santo. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Subtópico 3, as obras do Espírito Santo. São inúmeras obras de Deus efetuadas pelo Espírito Santo. Lá em Lucas 1,35 nós vamos ver que quando o anjo falou com Maria, ele vai dizer para Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo e tu conceberás. Glória a Deus, louvado seja o nome. Ele, o Espírito Santo, foi quem gerou Jesus no ventre de Maria. A gente sempre ouviu dizer que Deus gerou Jesus no ventre de Maria, mas foi pelo Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que veio sobre Maria e Maria concebeu. A Bíblia vai dizer que Jesus Cristo foi concebido em Maria pelo Espírito de Deus. A Bíblia vai dizer que Ele também nos dá a vida eterna. A Bíblia vai dizer também Ele que nos guia nos nossos passos. A Bíblia vai dizer que o Espírito Santo, eu gostaria que alguém lesse Atos 20 e 28, que Ele, o Espírito Santo, é o Senhor da igreja. Que o Espírito o retratou com o seu próprio sangue. De quem que a palavra está falando? De Jesus, que é igual ao Espírito Santo, e o Espírito Santo tem os mesmos atributos de Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vai dizer também a palavra de Deus que Ele é santificador dos fiéis. É Ele que nos santifica diante da presença de Deus. O Espírito habita nos crentes. João 14:17, alguém leia para mim aí. E o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará. Glória a Deus.
e habita convosco. Ele habita em nós. Foi o que eu te disse, Carla. Todo aquele que aceita Jesus, a palavra de Deus vai dizer assim, Jesus disse assim, todo aquele que me aceitar, viremos, eu e o Pai, eu e Deus, e faremos nele morada. Como isso acontece? Quando nós aceitamos Jesus, o Espírito Santo vem morar em nosso coração. Aí quando o Espírito Santo habita no nosso coração, nós temos o Espírito Santo, temos Jesus e temos Deus, tudo junto dentro do nosso coração. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele é o autor do novo nascimento, é Ele quem dá vida, é Ele quem é o distribuidor de dons espirituais. Estas obras são exclusivas de Deus, realizadas pelo Pai, Filho e Espírito Santo. Estas obras divinas evidenciam que o Espírito Santo é Deus igual ao Pai. Tudo isto que nós lemos aqui neste tópico, que o Espírito Santo habita nos crentes, é autor do novo nascimento, que Ele dá vida, que Ele dá dons, tudo isso são obras exclusivas de Deus, é Deus quem dá, mas Deus dá através da obra do Espírito Santo em nossas vidas. Enquanto Deus está no seu trono no céu, enquanto Jesus está lá no seu trono no céu, e preparou todo aquele céu de glória para nos esperar um dia, quem está cuidando de nós aqui é o Espírito Santo. E enquanto Jesus não vier na sua glória, é o Espírito Santo que vai nos ajudar nesta caminhada, que vai nos conduzir, que vai nos trazer a cada manhã vida nova, fé, esperança, na esperança de um dia nós termos um encontro com o Senhor no céu. A Bíblia revela que a deidade do Espírito Santo por meio da sua obra, a Bíblia revela a deidade do Espírito Santo por meio de seus atributos e obra. A Bíblia sempre vai nos mostrar, queridos, que as obras que Deus faz, as obras que Jesus faz, hoje é através do seu Espírito Santo, porque o Espírito Santo tem os mesmos atributos que Deus tem e que Jesus tem. Tópico 3. Heresias antigas e novas. O que é heresia? Falsos ensinos. Falsos ensinos lá da antiguidade e falsos ensinos hoje, nos dias de hoje. As primeiras heresias, lá atrás, quando começou a igreja, no século 4 depois de Cristo, no 4º século depois de Cristo, já se levantou alguém fazendo um ensino errado, ensinando coisas que não eram verdades, e elas continuam até os dias de hoje. As primeiras heresias, não havia consenso sobre o Espírito Santo no Oriente. Nas primeiras décadas depois do Concílio de Nicéia, havia diversas interpretações. E aqui nós temos os arianistas, né? Que foi um presbítero de Alexandria lá no século 4, o Ário, ele considerava também o Espírito Santo como uma criatura, embora esse tema estivesse fora das discussões da época, pois o foco dos debates estava no Filho. Eunômio, um dos arianistas mais radicais, considerava o Espírito Santo como a mais nobre das criaturas produzidas pelo Filho, a pedido do Pai. Dizia que o Filho é o Criador do Espírito Santo. Fala, irmão. Esta é a resposta, irmão, para este tópico aqui. Lá no princípio, esse Eunômio aqui, ele se esqueceu de ler o Gênesis, né? Esqueceu de ler o Gênesis, que lá no versículo 2, vai dizer que o Espírito do Senhor pairava sobre as fontes das águas. Já estava lá, Liana, não foi criado.
Não foi criado, ele já estava lá no princípio. Nós temos também aqui os tropicianos. Era uma seita do Egito cujo nome vem de tropos, figura. Atanásio assim o denominou por causa da exegese figurada deles. Diziam ser o Espírito Santo um anjo e uma criatura. O Espírito Santo não é um anjo. Nós conhecemos biblicamente o que é um anjo e nós conhecemos o que é uma criatura, né? Hoje nós somos filhos, mas antes de ser filhos nós éramos criaturas criadas por Deus como toda a natureza que Deus criou. Então o Espírito Santo não é uma criatura e não é um anjo. Depois nós temos outros que pregavam heresia, pneumatomacianos. Eita, nome complicado, gente. Pneumatomacianos. Surgiram depois dos tropicianos. O termo pneumatomachoi vem de pneuma, espírito, e machoi, falar mal contra. Eram os opositores do Espírito Santo. Eustáquio de Sebaste, 300 a 380 antes de Cristo, depois de Cristo, foi o principal defensor desta heresia, movimento que negava a divindade do Espírito Santo. Irmãos, e não vai ser diferente. Hoje nós temos uma denominação que ela nega a pessoa do Espírito Santo. Os testemunhos de Jeová, eles ainda seguem esta linha arianista. Os seus líderes negam a divindade e a personalidade do Espírito Santo. Em sua literatura, nas suas escritas, na sua Bíblia, nos seus livros, nos seus encartes, eles escrevem o nome do Espírito Santo com letras minúsculas. Nós temos um exemplo deles aí, de uma publicação deles, a tradução do Novo Mundo, substitui o nome Espírito de Deus, ali em Gênesis 1:2, por força ativa de Deus. Para eles o Espírito Santo é só uma força de Deus. Não é uma pessoa real. É só uma força. É quando um carrinho de mão está cheio, Guilherme, precisa ser empurrado. Deus vai lá e empurra o carrinho e terminou ali. E não é assim. O Espírito Santo é a terceira pessoa da divindade de Deus. Nós cremos, nós da Assembleia de Deus, cremos na verdade da palavra de Deus. E eles usam a expressão, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. A expressão hebraica, Ruach Elohim, o Espírito de Deus, aparece 11 vezes no Antigo Testamento, e somente nesta passagem é traduzida por força ativa de Deus. Se vocês conversarem com eles, eu já tive e tenho contato com eles, tenho alguns clientes meus, e Liana, eles não creem mais no Espírito Santo. Não creem. Para eles o Espírito Santo já subiu ao céu, para eles já estão na tribulação, para eles tem um número X, né, definido, Guilherme, que são eles mesmos, 144 mil que vão subir aos céus, ninguém mais vai. É verdade. Verdade. Subtópico 3. O Espírito Santo em outras religiões. Como algumas outras religiões, eles encaram
o Espírito Santo, como eles enxergam o Espírito Santo, como eles entendem a respeito do Espírito Santo. Em algumas religiões no Oriente, a noção sobre o Espírito Santo ela é muito confusa, mas se aproxima do pensamento antigo desses heresiarcas, desses caras que professavam essas heresias, esses enganos, né? Mas se aproxima do pensamento do antigo desses heresiarcas, de modo que nada é novo debaixo do céu. Uma crença estranha. Os intelectuais da religião islâmica, por exemplo, se apegam às palavras do Alcorão, atribuída a Jesus. Sou para vós o mensageiro de Alá. Alá quer dizer Deus. Para confirmar a Torá que havia antes de mim, e anunciar um mensageiro que virá depois de mim, cujo nome é Ahmed. Eles interpretam essa passagem corânica como o cumprimento da promessa que Jesus fez sobre a vinda do Consolador, do Paracleto, do Consolador. Eles confundem a palavra grega Periklitos, que quer dizer renomado ao redor, ilustre, com Paracletos, que quer dizer Consolador. Assim concluem equivocadamente que Maomé é o Consolador prometido por Jesus. O islamismo crê que Maomé ele é o Consolador enviado por Jesus. E estão enganados. O Consolador enviado por Jesus é o Espírito Santo, né? Convém lembrar que Periklitos, né? Parece periquito, mas é Periklitos. Não é uma palavra bíblica, ela não aparece em lugar nenhum na Bíblia. Nem no Novo Testamento, nem no Antigo Testamento, nem no Testamento grego, e nem na Septuaginta. Nem no Alcorão. Eles olha aí, viu? Tem religiões no mundo, como essa parte xiita do islamismo e o Israel ortodoxo, eles tomam muito cuidado ao pronunciar o nome de Deus, né? O judeu ortodoxo, ele diz Adonai, para não pecar contra Deus e falar o nome de Deus errado, porque o nome de Deus não tem pronúncia. O nome de Deus não tem pronúncia. Não tem como, então eles colocam o nome Adonai, o Senhor, né? O muçulmano, ele toma muito cuidado, ele fala Allah, Deus, para ele não pecar, porque não conhece o nome de Deus verdadeiro. Então para não pecar, eles tomam muito cuidado nisto. Louvado seja o nome do Senhor. Resposta bíblica a respeito dessas heresias. Jesus disse que o Consolador é o próprio Espírito Santo, João 14, 26. A promessa do Senhor Jesus é para que fique conosco para sempre. Maomé já foi. Maomé morreu e já foi. O Espírito Santo ainda está aqui. Vai ficar para sempre. Até o dia em que a igreja subir em glória para o céu, aí o Espírito Santo vai junto com a igreja. Vai estar sempre com a igreja. Trata-se de um ser que não morre. Aí está lá Gênesis capítulo 1, versículo 2. Né? Capítulo 1 ali, 2, 3 em diante ali. Né? Que ele não morre, mas vive para sempre, é eterno. Pelos séculos dos séculos, diz a palavra de Deus. Jesus diz também que o Consolador habita convosco e estará em vós. E que quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai testificará de mim. Assim o Espírito Santo testifica de Cristo, o nosso Senhor.
Como é que nós cremos que Cristo é o Filho de Deus? Como é que nós cremos que Cristo foi morto, crucificado, sepultado e ao terceiro dia ressuscitou vitorioso? Como nós cremos isso? Pela ação do Espírito Santo. É Ele que testifica Cristo, nosso Senhor, em nossas vidas. Nós cremos na palavra de Deus, nós cremos em Deus, nós cremos em Jesus, nós cremos no Espírito Santo pela ação desse Espírito em nossas vidas. Os arianistas, tropicianos e pneumatocianos procuraram enfraquecer ou subverter o ensino ortodoxo a respeito do Espírito Santo, mas quantos hoje têm tentado distorcer ensinos a respeito do Espírito Santo? Por que eu disse no começo da aula nesta manhã que você é bem-aventurado? Porque você está tendo nesta manhã uma revelação de Deus. Você está tendo um ensino direto de Deus, pela palavra de Deus. Isso aqui não é do Carlos, isso aqui não é do irmão Alberi, não é do pastor da Igreja Assembleia de Deus em Uruguaiana. Isto aqui é palavra genuína de Deus. É o Espírito Santo que está nos revelando esses ensinos nesta manhã, para que se em algum momento nós, na nossa caminhada, nos dias que estão por vir, ouvirmos ou alguém ver nos trazer um ensino distorcido, nós temos conhecimento de quem é este Espírito, quem Ele é diante de Deus, quem Ele é diante de Jesus, quem Ele é para nós e o que Ele é em nossas vidas. Deus está nos dando esta grande bênção nesta manhã. E a conclusão vai dizer assim, queridos: vimos que a divindade e a personalidade do Espírito Santo são presentes em toda a Bíblia de maneira abundante, e tem sido crença da igreja desde o princípio. Por isso a relevância da defesa dessa doutrina. O Consolador é enviado pelo Pai, Ele vem em nome de Jesus para nos ensinar e nos fazer lembrar de tudo que Jesus nos ensinou e para testificar dele. Não é possível uma força ativa e impessoal ser enviada em nome de alguém tendo tais atributos. Jesus, por nos amar primeiro, fala, irmão. E nem retires de mim o teu Espírito Santo. Verdade, irmão. Eu detenho. E aquele que o detém é o Espírito Santo que está na vida da igreja, que está na vida dos crentes. O mal não. E em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Isto diz em Tessalonicenses capítulo 5. Queridos, Jesus, quando cumpriu a sua missão, que nos últimos momentos, que ele tinha que subir ao céu para estar ao lado do Pai, voltar para o lugar da onde ele saiu, do seu trono de glória, veio como ser humano, sofreu, padeceu, derramou o seu sangue pela minha e pela tua vida. Momento antes dele voltar para casa, Liana, ele nos amou de novo. Nos amou. Louvado seja o nome do Senhor, irmão Alberi. Como é que alguém que eu amo, eu vou deixar abandonado? O senhor largaria o Felipe aí à toa? Largaria a Júlia aí sozinha? Tu ia deixar alguém? O senhor ia chamar alguém se eu tivesse que ir embora? Jesus, quando teve que voltar para casa, Guilherme, ele olhou para a minha vida lá no mundo. Eu tenho que deixar alguém para salvar aquela alma pecadora. Ele deixou alguém para te encontrar lá naquele terreiro, lá no meio da imundícia, Guilherme. Ele deixou o Espírito Santo. Como nós não amaram o Espírito Santo. Foi Ele que me convenceu, Liana, que eu vivia em pecado, que tudo que eu fazia era errado, que tudo que eu fazia desagradava a Deus.
Foi Ele que me convenceu e convenceu você que depois desta vida tem uma eternidade de gozo, de paz, de alegria diante da presença do Senhor. O Espírito Santo te diz nesta manhã, Carla, que Ele te ama, que Ele quer ser o teu cuidador, Ele quer ser o teu ajudador, o teu consolador, quer ser teu advogado. Ele quer ser aquele que vai te trazer palavras boas ao teu coração, à tua família, à tua casa. Louvado seja Deus, que o Espírito de Deus ainda habita no meio da igreja. E Jesus disse assim: não vos preocupeis, não fiqueis ansiosos. Eu vou mandar outro, igual a mim, com o mesmo amor, com o mesmo sentimento, com o mesmo carinho, com o mesmo cuidado, para ficar com vocês para sempre. Deus os abençoe nesta manhã.